Chegamos ao fim da primeira fase do Campeonato Paulista. O fim dos testes, o fim das experiências, o fim das desculpas. Enfim, o São Paulo finalmente voltou a vencer depois de 5 jogos seguidos sem triunfar. O tricolor bateu neste domingo o São Bernardo por 3-1. Boa apresentação, especialmente no primeiro tempo. Oscar comandando o time, André Silva mostrando que cada vez mais tem vaga assim nesse time titular, por que não? Cedric Soares mostrando que não tem disputa praticamente na lateral direita, é dele, né? E uma coletiva muito honesta e sincera do Luiz Zubeldia. É isso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos do Avante Meu Tricolor, a casa é sua, fique à vontade. Vamos aqui analisar não só essa última vitória do São Paulo na primeira fase, mas a primeira fase como um todo, né? Eu especialmente bato cada vez mais na tecla que não se deve dar uma importância tão grande ao Campeonato Paulista quanto se era há anos atrás, e estou falando lá atrás mesmo, nos anos 70, 80, porque foram aparecendo, né, novos torneios lá atrás, por exemplo, nos anos 50 e 60, só se tinha o Paulistão, né? Começou-se a ter os nacionais ali no final dos anos 50, enfim, eram outras épocas. O futebol evolui, o calendário vai se apertando cada vez mais, mas a exigência, a cobrança é a mesma. É a mesma que se tem hoje num Paulistão do que se tinha nos anos 60. E tá errado isso daí. Enfim, a gente vai falar disso aqui também nesta análise de hoje do São Paulo, que venceu sim o São Bernardo por 3-1. E Zubeldia novamente, o que ele fez? Estava ali pressionado, né? Uma semana que se falou muito em Diniz, se falou em rumores de demissão ou não. A diretoria do São Paulo, ela se mostrou aí no sábado, o presidente, o Belmonte, postaram nas redes sociais, depois de um sumiço, né? Eles voltaram para dar aquele famoso tamo junto, aquele técnico está prestigiado. Isso é perigoso, né? Mas enfim, Zubeldia ganhou, o São Paulo ganhou e o principal, jogando bem e com esse esquema aqui, ó, de 3 zagueiros, que a torcida tanto pede, né? E com algumas mudanças, como a gente trouxe aqui com exclusividade no Avante Meu Tricolor, ninguém falou isso, era tão na cara, né? Mas o pessoal, não, vai escalar o time titular, não ia. Tinha um monte de pendurado, tinha 6 jogadores pendurados, 3 deles ficaram de fora, né? O Enzo Dias nem relacionado foi, também ali poupando pelas condições físicas, mas estava pendurado. Caleri só entrou no finalzinho, e quem mais que estava ali, que começou... Aí, o Alan Franco que nem jogou. Então, Rafael, André Silva, que sim, ia jogar porque o Caleri já estava, né, ia ficar de fora. Começaram jogando, titulares estavam pendurados, né? E não receberam, obviamente, o cartão amarelo. Além do Sabino, né? O zagueiro também, que era outro ali. Como a gente tinha falado antes do jogo, Alan Franco ou Sabino, os dois jogam pela esquerda. Um deles iria sair jogando, muito provavelmente o Sabino, porque o Alan Franco é o titular, seria poupado para não receber mais um cartão amarelo e entrar suspenso aí para as quartas de final do Paulistão. Mas vamos lá, vamos falar desse jogo. Então, como é que o Zubeldia entrou em campo? Novamente ali no 3-5-2, né? Dessa vez aí. Rafael no gol. Chega de testes, né? Já viu que tem que ter esse goleiro mesmo. Não importa se estava pendurado ou não dá mais pro Jandrei. Rafael no gol. Ferrarese pela lateral direita. Foi um pedido até meu no último vídeo. Quem assistiu aqui, eu falei que ele colocou o Juan, né, contra o Palmeiras ali pelo lado direito, mas era muito mais óbvio colocar o Ferrarese, além de ter mais qualidade, ser mais zagueiro, né? Tá acostumado a jogar ali, até o próprio Zubeldia falou dele depois na coletiva também, que pode jogar de zagueiro pela direita, lateral direito, enfim. Jogou com Ferrarese, Arboleda e Sabino, Pablo Maia e Marcos Antônio. Dessa vez ele tirou o Bobadilha e colocou o Marcos Antônio, e fez um bom jogo, até um razoável jogo, né? Cedric Soares, titular absoluto, não tem nem discussão mais. Acabou pra você, Igor Vinícius. E o Wendel, estreia como titular do Wendel. Foi muito bem também, o lateral deu assistência, desceu bastante, tabelou ali com o Oscar. E ele, Oscar aqui, o maestro do meio campo do São Paulo, fez um ótimo primeiro tempo, comandou as ações, bateu escanteio, bola parada com muito veneno, enfim. E na frente Lucas, de atacante, meia ponta direita ali. E o André Silva, André Silva, como é que ficam as Rianzetes agora? Eu falei aqui e falei lá no nosso grupo de Avante Lovers, quer entrar lá? Você já sabe, vire membro do nosso canal, né? Ajude no nosso Apoia-se que você entra lá no nosso grupo do Avante Lovers. O que eu falei? O pessoal pedindo Rian Francisco, eu falei,
Como assim, Rian Francisco? Antes tem o André Silva, que sempre que entra, broca, faz gol, mete caixa. E o Zubeldia falou disso, todo mundo pedindo Rian Francisco e o André Silva. O André Silva tava na frente, minha gente. Não é porque o moleque é fenômeno na base, fez um gol contra a Portuguesa, que ele precisa ser titular absoluto. Não, calma, André Silva tem muito mais casca, né? Já rodou a Europa, é um jogador que fez gol em clássico português, né? Um jogador que prende mais, tem mais físico. Claro, o Rian Francisco pode ser muito melhor. Espero que seja muito melhor que o André Silva. Isso não é nenhum demérito ao André Silva, é acreditando no Rian Francisco, né? Mas o Rian Francisco tem que esperar a vez dele. Olha o André Silva aí, fez 3, um foi anulado. Ficou com 2 no total, mas fez mais um grande jogo aí, participou de boas jogadas no ataque, enfim. É um nome que está pedindo passagem no time titular, né? Mas vamos lá, vamos analisar como é que foi este jogo. O São Paulo ele entrava pressionado e, assim, por ele mesmo, né? Claro que pela torcida, pela imprensa, mas lá dentro a cobrança foi interna. A gente trouxe aqui no Avante Meu Tricolor na sexta-feira que o elenco ele fez reunião logo depois lá do outro jogo, né? Da última rodada, que tinha perdido para a Ponte Preta. Os jogadores se reuniram no vestiário ali, os principais líderes cobraram em tom áspero, sim, uma mudança de postura. Todos os jogadores entendiam que eram eles, sim, e eu concordo muito com isso. Eu acho que se dá muita valorização ao técnico hoje em dia. Já falei isso em outro vídeo, repito aqui, o técnico ele não é difícil hoje em dia o técnico ganhar jogo. Tem sim alguns raros, mas tá aqui no futebol brasileiro muito poucos. Então, claro que o Zubeldia depois da coletiva, e todos os técnicos vão fazer isso, eles puxam a responsabilidade para eles. Então eles falam, não, perdeu é 100% minha responsabilidade. O Zubeldia falou isso, o Zubeldia achou justas as críticas quanto a ele, né? Mas não, os jogadores sabem que quem joga lá em campo, meu amigo, e você também, que já jogou bola, seja amador ou até em várzea, society, salão, campo, quem decide é o jogador. Se o técnico é ruim, mas o jogador decide, se o jogador vai lá, ele salva o técnico. Agora, se o técnico também é um gênio e fala, não, é isso pra fazer, o jogador não faz, o jogador não tá numa noite inspirada, numa tarde inspirada, não vai dar certo, meu amigo. Não adianta o técnico fazer. Então, assim, vamos dar uma segurada. Eu gosto do trabalho do Zubeldia? Não. Acho uma maravilha? Não. Acho péssimo? Não acho péssimo. Acho que ele consegue resultados. O ano passado mostrou isso, né? Esse ano, gente, calma, eu pego na linha que estamos hoje, estou gravando esse vídeo, já é dia 24 de fevereiro, estou aqui na madrugada já de segunda-feira, né? E o São Paulo ele estreou que dia? Dia 20 no Paulistão. Dia 20, porque estava lá na pré-temporada nos Estados Unidos, né? Então o São Paulo fez um mês praticamente de jogos agora. 1 mês e 4 dias, 1 mês e 3 dias, na verdade, né? Nessa vitória sobre o São Bernardo. Então é muito pouco tempo. Vocês, torcedores, estão muito imediatistas. Vamos dar uma segurada, pessoal. A própria imprensa também, cobrando. Não, quem tá jogando bola? O Palmeiras se classificou à beira das almas, né? O Santos agora que tá começando, depois da vinda do Neymar. O Corinthians tá se entrosando, mas a gente tem um pau no Corinthians também, demos um cacete no Corinthians. Então assim, precisa se entrosar, precisa se chegar a um meio termo ainda. O Paulistão não tem que servir de parâmetro para derrubar técnico. Não tem. Não, tem que ser sim, porque vai começar o Brasileiro. Calma, gente, em 1, 2 meses. Agora sim vai começar. Nessa primeira fase não dá. Agora sim, se você tem uma eliminação vexatória contra o Novo Horizontino nas quartas de final, não foi vexatória, mas como o Carpini teve ano passado, nos pênaltis, a coisa começa a complicar. E é isso que o São Paulo está analisando, né? O São Paulo vai esperar qual que vai ser o resultado final do São Paulo no Paulistão, como é que o Zubeldia vai sair nessa reta final, que agora sim é pra valer, todo mundo lá dentro tá dizendo isso, o Lucas disse isso, o Zubeldia disse isso hoje, todo mundo sabe que o bicho pega agora. Então assim, gente, vamos ignorar, mas não ganhou do Velo Clube, que é da Série D, não ganhou do time que é da Série C, não ganhou do time que não tem divisão. Ok, é pré-temporada, encarem isso. O Paulistinha tem que ser tratado como Paulistinha, não é Paulistão, gente, desculpa. O Paulistão só chama a patrocinadora que quer vender. O Paulistinha, ele é um campeonato de pré-temporada. Vai explicar pra todo gringo, mas o que é o Paulistinha? Ah, o Paulistinha é um torneio regional. Ah, então são torneios regionais como se fosse uma pré-temporada. Pré-temporada, eles vão explicar ali pro Zubeldia. Mas se você perder, você vai cair, meu amigo, porque não tem nada de pré-temporada no Brasil, né? Então assim,
crises que a gente tem que passar no Brasil, eu não concordo com isso, eu acho um exagero absurdo esse clamor pelos fora Zubeldia, né? Aí quando veio, Diniz, aí o torcedor, meu Deus, Diniz não, fica Zubeldia. Então assim, vocês não sabem o que vocês querem também, né? Vocês querem o Tite, o Renato Gaúcho, ou o Rogério Ceni, ou o Klopp, ou o Guardiola, ou o Rinos Mitchell, né? Eu não sei o que vocês querem, porque tudo não dá o salário, né? Então, vamos dar uma seguradinha com o Zubeldia, porque senão vem coisa pior, vem o Diniz, né? Então, dá tempinho pra ele, concordo que ainda precisa melhorar, ele sabe que precisa melhorar, né? Todo mundo sabe lá dentro, todo mundo sabe, calma, torcedor. Mais que vocês, lá, eles entendem de campo, eles entendem o que precisa melhorar. Os jogadores sentem, você acha que eles gostam? Ah não, vamos passar uma vergonha aqui, vamos perder pra Ponte Preta em casa, empatar com o Velo Clube de 3-3, perder de Bragantino com a menos. Você acha que os caras ficam felizes? Eles se cobram pra caramba. A esposa do Lucas, né, a Larissa, se eu não me engano, né, postou esse final de semana que falou: o Lucas é o que mais sente nessa história toda, porque além de ser jogador, de se cobrar, ele é torcedor. Então ele volta pra casa puto da vida, né? Então assim, acabou. Agora sim acabou os testes e o Zubeldia analisou bem. Ele falou isso, até separei aqui um trechinho que ele falou na coletiva. Vamos ver aqui de esquema tático. Vamos ver. Ele fala aqui, né? Achei a aspa dele aqui. Hoje se viu um sistema tático diferente. Às vezes coloco 2 jogadores e vejo a conexão deles. Às vezes coloco 4 ofensivos e vejo como funciona. Só posso observar em jogos oficiais. São semanas de treino em que tem parte do elenco e outra parte é só para se recuperar. Pode jogar mal, como estava nos últimos jogos, sem resultado positivo, como vinha sendo. O Zubeldia foi claro, minha gente, foi claro. Aqui no Brasil o calendário é absurdo. Vocês sabem quando que os titulares da Ponte Preta treinaram? Uma vez só. Eles só treinaram no sábado. Porque na quinta-feira foi recuperação, na sexta-feira também os titulares fizeram um regenerativo para recuperar e só no sábado eles treinaram com todo o elenco. Né? Então até por isso esse mistão aí. Então aqui no Brasil não tem tempo, minha gente, não tem tempo. Vocês têm que colocar isso na cabeça. Claro que a gente quer que o São Paulo ganhe todos os jogos jogando bem no primeiro dia do ano, mas não é assim que funciona. O futebol hoje em dia ele é muito físico, ele depende muito de condicionamento físico, de entrosamento. O Oscar chegou agora. O Oscar não tem o número aqui, mas ele não sei se tem 10 jogos já com a camisa do São Paulo, oficiais, né? Então ele disse isso, que ele ainda precisava, lá no começo contra o Mirassol, quando ele jogou muito bem, que ele ainda precisava readquirir seu melhor condicionamento, seu melhor entrosamento. Então o São Paulo está pegando, o Zubeldia está falando que ele precisa testar, são nos jogos. Ele usou o Paulistão como eu acho que tem que usar. Testando, testa um 3-5-2, testa 3-4-3. Pra mim, deveria testar algumas peças mais, rodar um pouquinho mais, mas a pressão não deixa os caras fazer isso. Vocês, torcedores, são muito engraçados, né? Porque vocês ficam cobrando, tem que colocar o Rian Francisco, tem que colocar o Alves, tem que colocar o Ferreira, tem que testar não sei quem, tem que pôr fulano. Só que aí, o time, ele coloca um time misto e perde pro Bragantino, com um a menos. Aí vocês falam, não dá pra colocar os reservas, tem que colocar o time titular. A pressão, vocês pressionam por joias da base e vocês pressionam por resultados. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou se coloca, ou se faz testes, mais experiências, né? Ou se coloca o time titular para entrosar, sem testes e vamos que vamos, porque o Paulistão é super importante. Esse Paulistão super importante, que chega no final do ano, vai que o São Paulo é campeão paulista. Super legal. Vai ser contra um rival, contra o Corinthians, um Santos, um Palmeiras, e que dá pra ser todos eles ainda, né? E aí, vocês comemoram umas semanas, ou o coleguinha no trabalho, passou uma semana, começa o Brasileirão, ninguém lembra de mais porcaria nenhuma de estadual. Chega no final do ano, que o São Paulo ganhou o Paulista, mas se ganhou o estadual não vale porcaria nenhuma, é o que vocês falam, tá? Então, vamos decidir se o Paulistão vale ou não vale. Pra mim não vale porcaria nenhuma, tá? É torneio de pré-temporada, é torneio de testes, ok? Então é isso que o Zubeldia fez, é isso que ele fez nesse jogo e em alguns outros jogos. E acho que alguns pontos são importantes, né? O esquema, esse esquema aqui 3-5-2, parece que o Zubeldia viu sim que para jogos cascudos, como ele fez contra o Palmeiras, né? Ou com alguns outros jogos, ele pode sim, às vezes, ter essa variação, até porque ele viu que ali pela direita o Ferrarese vai muito bem. Para mim, ele tem ainda o Juan, que jogou contra o Palmeiras por ali, que também faz às vezes de lateral direito, mas o Ferrarese se adaptou. O Ferrarese, para mim, além de ter maior qualidade, quase fez um gol também, né? Que o goleiro tirou em cima da linha ali. O Ferrarese se adapta muito bem a isso. O Cédric Soares se mostrou melhor em tudo que o Igor Vinícius, é impressionante, né? Defensivamente, apesar de ter... Foi dele o lance do pênalti hoje, né? Que também meio mais ou menos, né? Ele se mostra mais experiente, obviamente, é um jogador com rodagem
de grandes da Europa, né? A Arsenal jogou Liga dos Campeões, enfim, não dá para se discutir o currículo dele, apoia bem, fez a jogadinha de uns gols com o Oscar, né? Então acho que o Igor Vinícius está perdendo essa vaga aí, porque o Igor Vinícius é aquilo, não é tão ruim ali, segura um pouquinho na defesa, mas não faz nada no ataque, ele mata as jogadas de ataque, né? Então serviu para mostrar que Cédric Soares, para mim, já é o titular absoluto, vamos ver o que o Zubeldia vai planejar aí nos próximos jogos, né? Seja com uma linha de 3 zagueiros e o Cédric como ala, como ele fez nesse domingo aí, ou como zagueiro também, como lateral direito, na verdade. E depois, né, o Zubeldia, quando ele coloca o Patrick, ele troca o Wendel, que fez uma boa estreia de titular, né? Já tinha estreado na Contra a Ponte. Coloca o Wendel, o Patrick, aliás, Patrick Lanza, o que ele faz? Ele fecha um pouco, ele volta com 4 defensores. Ele põe o Ferrarese aqui como lateral direito, aí mantém ali Arboleda, Sabino e Patrick, aí ele já estava com Bobadilha, o Pablo Maia se machucou, Bobadilha e Marcos Antônio, e o Cédric virou um meia também ali, né, um meia pela direita ali, né, então ele voltou ali com, você vê, com 4-4-2 ali, vamos dizer assim, né, então dá essas opções para o Zubeldia. Testou o Marcos Antônio também hoje, que dá uma dinâmica, eu acho que ele tem uma dinâmica melhor que o Bobadilha, mas eu ainda tenho muitas dúvidas também sobre quem jogar. Infelizmente parece que ainda, até pelo menos a gravação desse vídeo aqui, não saíram ainda, o São Paulo divulgou que já ia realizar exames no tornozelo ali do Pablo Maia ainda nessa noite, não revelou nada ainda, né? Provavelmente só nessa segunda-feira assim que vai falar mais detalhes, mas pelo que parece, Pablo Maia, pelo menos nesse Paulistão aí, vamos torcer que seja só o Paulistão, né? Para que não seja nada mais grave. Mas vamos perder Pablo Maia, vai ter que jogar ali alguém com o Alisson, vai ser Bobadilha ou Marcos Antônio, né? O Zubeldia já testou, já deve ter seu nome na cabeça ali, né? E aí ele vai ver se ele vai realmente jogar com esses 4 na frente, né? Lucas, Oscar, Luciano e Caleri. Será que é isso? Porque foi, né, como ele mesmo disse lá contra o Mirassol, os outros times que tem que se preocupar quando eu jogo com esse quarteto e não a gente, defensivamente, mas depois que ele falou isso, o Zubeldia, você já viu que você trabalha na humildade, né? Quando você vem pianinho, quando você fala, eu errei, aceito as críticas, a coisa funciona melhor. Quando você quis dar uma de bacana, o São Paulo só levou fumo, né? Então, ele tá vendo, ele falou isso como eu acabei de falar a aspa dele aqui, né? Coloquei 3 zagueiros, coloquei 4 homens de frente, fio, o que dá certo, o que não dá certo, onde tem falhas, onde não tem. Então, assim, será talvez esse esquema de 4 homens na frente a gente vai ver em algumas eventuais partidas ou não. Ainda tem o Ferreirinha que vai voltar, né? O São Paulo perdeu o Ferreirinha aí nessa reta final de primeira fase, lesionado. Muito provavelmente ele treinou em campo, assim como Juan, Ferreirinha e Rodriguinho, né? Nessa última semana eles fizeram trabalhos em campo, mas ainda sem condições de jogo. Provavelmente, quem sabe nas quartas de final aí, Ferreirinha ou um outro desse nome aí pode aparecer. Luiz Gustavo é outro que treinou também no sábado, mas só corridinha em campo, ainda leve, ele que está se recuperando de uma lesão um pouco mais grave, né? Então ele ainda vai demorar um pouco. Quem sabe se o São Paulo chegar nas finais pode ter aí o Luiz Gustavo também, até por essa perda talvez do Pablo Maia aí quase que confirmada, né? Luiz Gustavo pode ser um nome importante aí nessa fase final do São Paulo no Paulistão. E ali na frente, meus amigos, é uma grande dúvida aí, é o que eu falo. Eu gosto do Rian Francisco, mas acho que ele sempre esteve abaixo do André Silva ali na escala, né? Na meritocracia, vamos dizer assim, né? O André Silva não fez um mau ano passado, né? Ele jogou, fez alguns bons jogos, não acho ele craque, né? Tenho minhas dúvidas se tem que ser titular já ou não no lugar do Caleri, mas tá pedindo passagem. O homem tá entrando e tá marcando, né? Tá fazendo gol, fez 2 aí, como eu disse, teve mais um impedido. Tem algumas vezes ali que parece que escolhe a opção errada, né? Mas enfim, é um atacante brigador. Só que assim, gente, não vamos menosprezar o Caleri, né? O Caleri, não tá fazendo tantos gols, fez seus golzinhos já, se não me engano, 2 até aqui, né? Nesse ano, deu assistência, mas eu acho que o Caleri é muito importante. Ele vem jogando bem nos últimos jogos, ele tem melhorado um pouco. Ele segura muito, ele faz o papel de pivô. Quantas tabelinhas ele fez com o Lucas nesse Campeonato Paulista, né? Segurando a bola ali, tocando rápido. Então acho que assim, o Caleri ele é muito mais marcado. Ele tá numa fase um pouquinho pior do que já esteve de fazer gols? Sim, está. O André Silva tá até um pouco mais artilheiro? Sim, esse ano está. Não dá pra brigar contra números.
mas o Caleri é muito importante. É muito importante. Eu acho que é uma dor de cabeça muito boa pro Zubeldia. Como ele disse, ele até citou, ele falou também sobre André Silva e Caleri, ele falou aqui, ó. Numa equipe grande, há jogadores que com rendimento se ganham o respeito de todos. Caleri é um jogador assim. O respeito que ganhou foi pelo que fez em campo. André teve muitas oportunidades e ele sabe que é importante. Muitos falavam do Rian e não pediam André Silva. E o que eu fiz? Coloquei o André Silva. Estão bem os dois e para nós é uma boa notícia. Ele falou estão bem os dois, Caleri e André Silva. É muito bom, realmente, você ter dois camisas novas, de seus dois centroavantes bem, brigando por gols e até podendo jogar juntos, como foi contra o Palmeiras, né? Quando o Zubeldia colocou, não pra mim com o Luciano, tem que ser ou André Silva e Caleri só, não pode ter mais ninguém no ataque, porque o André Silva acabou jogando de meia, né? Eu fiz esse vídeo aqui também criticando essa escolha do Zubeldia. Mas enfim, são dois camisas 9 aí que estão bem marcando gols e, cara, Ian Francisco tem que esperar a vez dele e aprender. É o que ele fala, eu tô lá treinando, tô lá aprendendo, o moleque tem 18 anos, minha gente. Tem muito tempo ainda pro São Paulo. Ah, mas o São Paulo vai vender e não vai jogar. Aí é o problema da diretoria, né? Vamos tentar analisar em campo ali. Então o Zubeldia tá com essa pulguinha assim. O André Silva tá pedindo passagem. Tem muita gente já pedindo ele de titular, fora Caleri, mas eu não acho que é bem assim. Eu acho que o Caleri ainda seria meu titular. Se tivesse mal, é que o Zubeldia assim, ele demora a trocar, né? Eu sou muito assim, gente. 45 minutos, jogou o primeiro tempo, não fez nada, troca. Já troca. Tá lá, começou contra o Novo Horizontino, quarta de final no Morumbi. Primeiro tempo, 0x0, o Caleri não jogou bem, não é nem encostou. O Caleri joga bem ali sem fazer gols. Mas não tá num dia bom, já troca no intervalo, já volta com o André Silva. Né? Ah, o Luciano não tá bem, já tira o Luciano. Ou que seja, o Lucas e o Oscar não, a gente dá pro craque a gente dá um pouquinho mais de tempo, né? Mas é isso, o Zubeldia às vezes... Por quê? O Zubeldia tem uma mania de fazer isso. 10, 15 minutos ele tá trocando. O time tá mal no primeiro tempo, volta mal, 10 minutos ele troca. Por que já não troca no intervalo? Luxemburgo fazia muito isso, muitos técnicos faziam. Parece que o técnico tem medo de queimar o jogador. Não entendo. Ah, não, vou dar mais 10 minutos. O que o cara vai fazer em 10 minutos? Já troca logo no intervalo, né? Então é bom ter essas opções. É bom ter essas opções. O Zubeldia fez esses testes sim, analisou muito bem. Teve uma cobrança imensa, absurda. Ele falou que as críticas são válidas, são justas. O time não estava bem, quem tem que responder por isso é ele. Ele assumiu sim. Os jogadores, pelo contrário, falaram que eles têm que ser responsabilizados. O Lucas falou isso, né? Caleri, enfim, o Lucas falou isso de novo hoje, também depois do jogo ali. Em entrevista à TNT, ele falou que tá todo mundo junto com o Zubeldia, que os principais responsáveis são os jogadores, por isso que eles se reuniram para acertar as arestas, que eles que entram em campo e que eles que decidem os jogos, o que eu concordo plenamente, totalmente, 100, 200%. A importância, a culpa, vamos dizer assim, né, pelas vitórias, tanto pelas vitórias quanto pelas derrotas, são dos jogadores, gente. É do jogador. Se o Lucas brilha, se o Lucas dribla, que nem nesse jogo, pra mim o Oscar jogou muito bem, o Wendel foi bem e o André Silva foi bem. O que o Zubeldia tem nisso? Ele armou um esquema, mas o Zubeldia não comandou, não falou, André Silva, você vai entrar e vai marcar 2 gols, beleza? Um você vai marcar também, mas vai estar impedido. Oscar, você vai jogar muito hoje, você vai desfilar, você vai comandar o meio campo, você vai meter umas bolas venenosas de escanteio, é isso que eu quero pra você. Não é assim, né, gente? Não é assim. Então a culpa, sim, é um pouco mais dos jogadores. Claro que você tem que ter uma cobrança, sim, no dia a dia ali. Quem tá vendo os treinos do CT, a gente da imprensa não vê mais, né? Então fica a cargo de quem tá ali dentro, no dia a dia, dos jogadores, da diretoria, do Muricy, do Belmonte, de todo mundo que tá lá. Porque em campo a gente vê como fala o Zubeldia. A gente não tem muito tempo para treinar. Em campo eu quero fazer algumas experiências no Paulistão. E aí se dá ruim... pau nele, né? Então, minha gente, é difícil. Enfim, fechando agora um resumão da primeira fase do São Paulo. Começou bem, né? Começou bem. Vou até pegar aqui para vocês toda a tabelinha para a gente analisar rapidinho aqui todos os jogos, os 12 jogos, né, do São Paulo nessa campanha de primeira fase do Paulistão, que acabou aí com uma primeira colocação, que já era esperada no grupo C, mas um pontinho só, né? Um pontinho só à frente do Novo Horizontino. Então vamos lá. O São Paulo ele estreou naquele 0x0 com o Botafogo de Ribeirão Preto, não era nem um mistão, né? Eram as reservas cheias de moleques, porque o time principal ainda estava lá nos Estados Unidos, para vocês verem, né? Para vocês verem como é que é esse Paulistão. A primeira rodada, que já era a segunda, né? O São Paulo jogou com um time C, 0x0. Depois, contra o Guarani, 1x0 também, aquele joguinho mais ou menos ali, né?
contra o Guarani. Depois sim, aí depois veio o grande jogo, talvez, aí do São Paulo neste ano. 3-1 sobre o Corinthians, um jogo até com boas chances dos dois times, mas o São Paulo foi superior em boa parte do clássico ali, mandou no rival, ganhou no Morumbi. Depois, vitória sobre a Portuguesa, suado, com gol de Rian Francisco no Pacaembu, 2-1, né? Aí entramos em fevereiro, a primeira derrota do ano. Santos, 3-1, o Santos dominou ali na Vila em alguns momentos, o Beldia errou em tirar volante, colocar atacante, enfim, São Paulo tomou seu primeiro cacete no ano, 3-1 para o Santos. Depois deu uma resposta rápida, 4-1 no Mirassol, uma das grandes apresentações aí, mas estava 2-1 até o finalzinho do jogo, não se esqueçam disso. Foi ali depois dos 40 que o São Paulo fez o terceiro e o quarto. Enfim, aí começou uma maratona para pagar a pré-temporada, né? Jogou contra o Bragantino fora de casa, o Bragantino teve um a menos, né? Durante todo o segundo tempo, São Paulo perdeu. Depois disso teve aquele jogo atrasado, aí o jogo da primeira rodada, o São Paulo jogou contra o Bragantino no sábado, na segunda-feira já teve que jogar de novo, contra a Inter de Limeira, e lá em Brasília, né? Foi esse já? Que já foi lá em Brasília? Exatamente, esse já foi para Brasília, então São Paulo viajou, e o que aconteceu? Empatou, 0-0 com a Inter de Limeira, né? Depois disso, novamente em Brasília, porque tinha show da Shakira, no mesmo dia 13, que o São Paulo jogou com o Velo Clube e empatou 3-3, mais uma vergonha. Depois, clássico contra o Palmeiras, pressionadíssimo. Já no domingo, São Paulo jogou quinta em Brasília, voltou, teve sexta e sábado para descansar mais ou menos ali, jogou contra o Palmeiras no Allianz, gramado sintético 0-0. Enfim, depois, 11ª rodada, derrota para a Ponte Preta, quase que a pressão em cima do Zubeldia, vai cair, não vai, enfim, São Paulo jogando mal, reunião, cobrança interna, última rodada, São Paulo e São Bernardo, 3-1, com talvez uma das melhores apresentações, especialmente no primeiro tempo ali, como bem disse o Zubeldia, o mental do São Paulo, teve um gol anulado, não se abateu, que isso prejudicou o São Paulo. São Paulo quando levava um gol aí, parece que contra o Velo Clube foi essa prova, pelo amor de Deus. Então, aí sofreu o gol, ficou 2-1, o São Bernardo chegou algumas vezes, o São Paulo teve mais atenção, teve mais disposição, teve mais olhar atento ali e ainda conseguiu fechar com o artilheiro Arbolenda, 3-1 no final. Agora, meus amigos, minhas amigas tricolores, mata-mata. Primeiro é só mata, né? O mata-mata é só nas finais, na verdade. Um jogo de quartas de final, um jogo de semifinal, 2 jogos de finais. É isso que a gente espera que o São Paulo ainda tenha nesse Paulistão, né? A Federação Paulista ainda vai definir as datas destas quartas de final. O certo é que o São Paulo recebe o Novo Horizontino no Morumbi. O jogo provavelmente ali no final de semana de carnaval. É isso mesmo, você que vai pular ali entre um bloquinho e outro. O carnaval é no final de semana que vem, né? E também vai ser a abertura das quartas de final do Paulistão. Esperamos que o São Paulo realmente entre no rumo aí, entre na linha, como eles mesmos disseram, agora é que vale, agora é pra valer, agora que nós vamos ver quem que é quem. E vamos ver se o São Paulo realmente pode dar uma esperança aí nesse ano, ou se tiver, com certeza, isso a gente já sabe. Isso aqui eu posso até quase que afirmar para vocês. Se cair pro Novo Horizontino, claro, só se for daquela maneira injusta, roubado, com pênalti no fim, mas se cair pro Novo Horizontino, enfim, Zubeldia sabe que não fica muito tempo no São Paulo, não. Tá certo, minha gente? Análise aí desta primeira fase inicial do Paulistão. 12 jogos, é muito jogo para pouco tempo, né? Foram 12 jogos em 1 mês e 3 dias, como eu disse, o São Paulo estreou no dia 20, fez seu último jogo dia 23 de fevereiro, né? 1 mês e 3 dias, portanto, para 12 jogos é muita coisa. Deveria ser diminuído os jogos dos grandes no Campeonato Paulista, essa é a minha opinião pessoal, né? Não sou contra acabar o Paulistão, né? Muita gente fala, você acha que é paulistinho? Então acaba logo essa porcaria. Não, você vai matar os clubes pequenos? Não pode. Tem que deixar faz os clubes menores jogarem ali uma fase preliminar, se classificam alguns, se juntam aos grandes, os grandes vão ali pegando e jogam um pouco mais, tá certo? Porque é muita correria, é muito jogo. Agora o São Paulo, enfim, o São Paulo não teve uma semana livre ainda. O São Paulo vai ter uma semana livre, tava todo mundo comemorando, Lucas, André Silva, o próprio Zubeldia, falaram que vai ter uma semana livre para jogar, vamos ver se o São Paulo joga sábado, domingo ali, que dias que a Federação Paulista vai marcar.
O certo é que agora o bicho pega. Agora é mata-mata. Depois disso, se o São Paulo já cair precocemente, aí vai ter quase um mês, né, até o início do Paulistão, do Brasileirão, perdão, que só começa, deixa eu confirmar aqui, acho que é no último final de semana, é isso mesmo. No último final de semana de março, ali 29 e 30 de março começa o Brasileirão, mas esperamos que o São Paulo tenha jogado no final de semana anterior, que vão ser as finais do Paulistão, né? Então o São Paulo tem aí 4 finais de semana pela frente antes da estreia no Brasileirão, quartas de final, semifinal e 2 decisões, se o São Paulo assim for avançando de fase. Ainda não dá para programar, o São Paulo na semifinal vai enfrentar esse ou aquele, porque a pontuação do Campeonato Paulista, ela continua, né? Ela continua a sua contagem. Então, o primeiro ele vai enfrentar o quarto e o segundo o terceiro. Só que ainda não é, o primeiro não é o Corinthians definido, quer dizer, o Corinthians é definido, mas essas pontuações, enfim, se alguém empata aí nessas quartas de final e o outro ganha, um time que está atrás na tabela hoje pode passar o outro, enfim, ainda tem que se ver mais pra frente como serão os confrontos de semifinais. Tá certo, pessoal? Chegamos aqui ao final deste vídeo. Foi tão assim frenético o assunto, a análise, que eu nem lembrei de falar para vocês deixarem o seu like, tá certo? Ajuda bastante a gente aqui. Se você chegou até aqui, por favor, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui, ative o sininho para receber notificações, comente aí sua opinião, como foi o desempenho do São Paulo, se você gosta do Zubeldia, se você acha que ele tem que cair fora mesmo, se você não concorda comigo, compartilhe esse vídeo para todo mundo, tá certo? Faz o Pix, tá aqui na tela também, se você puder ajudar a gente. Tem o nosso Apoia-se aqui na descrição, vire membro do nosso canal para ter vantagens exclusivas, só R$ 7,99. E fique ligado sempre aqui no Avante Meu Tricolor. Tem vídeo todo dia com informações, análises, opiniões, bastidores exclusivas e tudo mais que você, torcedor, torcedora do Tricolor, quer saber. Então, até a próxima. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Forte abraço.